tentativa de execução no Paranoá Parque. Veja a cena. O homem estaciona o carro ao lado de uma mulher. Vai olhando. Estacionou o carro. Está ele e a mulher. Seria a esposa dele. Presta atenção na cena. Paranoá Parque. Algumas pessoas estão ali na frente, você percebe. Tem até uma criança por ali. Vai olhando. Olha só o que vai acontecer aí. Dois homens se aproximam. E um deles... Olha só o que um deles vai fazer. Um deles atira várias vezes contra a cabeça da vítima. Percebam que os criminosos usam um uniforme de gari. Quem tem mais detalhes para explicar tudo pra gente é ele, é o Tatuzinho. Boa tarde, Tatu. E vejo está na cena de onde aconteceu o crime. Boa tarde a você. Oi, Henrique. Boa tarde para você, meu amigo, a todos assistindo ao Balanço Geral DF no Distrito Federal e também na região do entorno. Como você disse, Henrique, esse caso é registrado pela Polícia Civil, pela 6ª DP, como tentativa de assassinato, tentativa de homicídio, aconteceu na última segunda-feira. Era por volta de umas 9 horas da noite, quando a gente vê pelas imagens que o veículo estaciona, Henrique, exatamente neste local aqui. Quadra 4, região do lote 1, condomínio Paranoá Parque, que fica na região administrativa do Paranoá. É aqui que o veículo estaciona, dentro dele sai a vítima, o motorista, um jovem de apenas 25 anos de idade, e na companhia dele está a esposa. Inclusive, na hora, os outros suspeitos, 2 suspeitos, eles que estão vestidos de garis, eles saem dessa região aqui, que é a região onde tem essa área de lazer, onde ficam quiosques, ficam alguns assentos, até uma pracinha, e vem nessa direção pela calçada do prédio desse condomínio aqui no Paranoá Parque. Aqui, simplesmente, sem dizerem nada, os 2 suspeitos retiram as armas de fogo e começam a disparar. Segundo os vizinhos moradores aqui da região, cerca de 6 disparos. Uma clara que quase que execução, porque os tiros foram aí na direção da cabeça da vítima, que ficou gravemente ferida. Agora, Henrique, a gente repara pelas imagens que aqui desse local onde aconteceu esse crime, a mulher com sacola em mãos, ela sai correndo dos tiros. Esses tiros, inclusive, assustaram todos os moradores aqui da região, que é a região com bastante prédios do condomínio Paranoá Parque. Henrique. Agora, ô Tatuzinho, eu tô vendo e revendo as imagens e ela é impressionante, porque há uma movimentação de outras famílias aí no local, como você bem explicou, e a aproximação desses 2 homens. Um deles se aproxima ainda mais e é, na verdade, ô Tatuzinho, uma tentativa de execução. Ele atira várias vezes contra a cabeça desse homem. O que é possível saber nesse momento da investigação policial, Tatu? Essa vítima tem passagens pela polícia, por exemplo, ou não? Teria um acerto de contas? Olha, Henrique, o que a gente sabe, a nossa produção, eu inclusive acabei de falar há poucos instantes com o delegado Ricardo Viana, que é o delegado-chefe da 6ª DP do Paranoá, que está investigando esse caso. A informação, o registro, está como tentativa de homicídio, como você disse muito bem. Por conta que os garis, esses suspeitos vestidos de garis, lembrando que são suspeitos vestidos de garis, eles chegam aqui simplesmente numa tentativa de execução, por conta dos disparos que foram só em direção à cabeça da vítima, a cabeça desse jovem de apenas 25 anos de idade. Ainda de acordo com a Polícia Civil, que está investigando esse caso, essa tentativa de execução, tentativa de homicídio, esse motorista que acabou sendo alvejado, vítima desses disparos de arma de fogo, ele tem sim, Henrique, passagens pela polícia. Entre essas passagens está a questão de receptação e também o crime de tráfico de drogas. O delegado acredita, Henrique, que essa tentativa de homicídio, essa tentativa de execução, seja aí um possível acerto de contas, por conta da forma como os criminosos chegaram realmente na maldade e aqui queriam executar esse motorista, esse jovem de apenas 25 anos de idade, Henrique.
Acho que agora fica ainda mais claro, podemos sim entender que a investigação corre no sentido de um acerto de contas. Ele estava acompanhado então da esposa, ela não se feriu, não é isso, Tatuzinho? Quando ela percebe a aproximação e o tiro, ela corre na direção contrária. Isso mesmo, Henrique. Após os suspeitos abordarem, a gente vê pelas imagens que eles queriam simplesmente um alvo. O alvo seria esse jovem de apenas 25 anos, que inclusive o local exato onde aconteceu essa tentativa de execução, tentativa de homicídio, foi aqui onde o meu querido Franklin Barbosa está mostrando, onde há esses carros estacionados. Segundo informações, a gente vê pelas imagens, Henrique, que até mesmo assim que os suspeitos já abordam a vítima aqui nesse local, a gente vê que a mulher, ela sai nessa direção, correndo com a sacola em mãos para aquela parte onde ficam aqueles outros edifícios, aquelas outras residências. Ou seja, ela não foi alvejada hora nenhuma por esses disparos. Então a gente vê que esses criminosos que estavam vestidos de garis, com roupas de garis, eles tinham um alvo. O alvo seria só o jovem de apenas 25 anos que ficou gravemente ferido após levar aí cerca de 6 disparos de arma de fogo, Henrique. Tatuzinho, eu acho importante a gente esclarecer o uso desses uniformes do Serviço de Limpeza Urbana, não é? O SLU soltou alguma nota oficial sobre esse caso, explicando aí esse perigo, né, de pessoas estarem usando o uniforme da empresa? Henrique, há uma informação nova que eu até apurei agora com o delegado, o doutor Ricardo Viana, que está à frente das investigações. Como sempre, a gente liga para ele, até para apurar esses casos. O delegado é muito solícito ao serviço da imprensa, principalmente aqui conosco, do Balanço Geral. Ele disse o seguinte, a informação que a gente tem, até antes de falar dessa questão da nota do Serviço de Limpeza Urbana, esses dois suspeitos, após cometerem essa tentativa de homicídio aqui no local, na quadra 4, lote 1, eles fugiram, Henrique, nessa direção e numa região de mato, uma região de cerrado, aqui próximo ao condomínio Paraná Parque, esses criminosos deixaram aí os uniformes utilizados pelos nobres garis que trabalham muito, recolhendo os lixos, fazendo a limpeza da nossa cidade. Os criminosos abandonaram esses uniformes. Esses uniformes, Henrique, já foram recolhidos pela Polícia Civil, pelo delegado, né, pela 6ª DP do Paranoá, foram recolhidos para que possam passar aí por uma perícia, para possivelmente, com a ajuda, lógico, desse serviço do ML, identificar esses dois suspeitos. Agora, com relação a uma nota, Henrique, do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, que é o SLU, a gente está aguardando essa nota e a gente espera, no decorrer aqui do nosso Balanço Geral, que vai até pouco mais das 3 da tarde, trazer essa nota. O que o SLU diz com relação a esses criminosos que estavam utilizando esses uniformes aí de garis, Serviço de Limpeza Urbana, aqui do Distrito Federal, Henrique. Era muito importante, é muito importante, na verdade, não é, Tatu, que a direção do Serviço de Limpeza Urbana mande essa informação, porque a imagem ela é muito clara e é possível fazer a identificação. De uma vez por todas, o Serviço de Limpeza Urbana precisa mandar a informação para toda a imprensa de Brasília que acompanha esse caso, de que essas duas pessoas que aparecem usando o uniforme da empresa não são funcionários. É essa informação que a gente aguarda a qualquer momento. Essa é a principal informação. E agora, com esse detalhe que você traz da conversa com o delegado, de que em seguida a esse acerto de contas, eles largaram a roupa, o uniforme em um local próximo aí à cena do crime, é a demonstração, parece, quem vai garantir isso é a Polícia Civil ou não, que eles se usavam desse artifício de usar o uniforme para uma aproximação mais fácil, seja aí no Paraná Parque, seja em qualquer lugar, não é isso? Não, com certeza, Henrique. É o que tudo indica pelo andar das investigações. O delegado, inclusive, instaurou um inquérito na segunda-feira. Assim que aconteceu esse caso, foi registrado como tentativa de homicídio. A Polícia Civil já começou a investigar. Os policiais fazendo análises aqui, colhendo imagens, inclusive circuitos de câmeras de segurança aqui da região, câmeras que mostram, inclusive, o momento da execução, da tentativa de execução. Eu vou pedir ao Franco para dar uma virada aqui, um giro, porque a câmera, Henrique, inclusive, que pega o momento dessa tentativa de assassinato, é aquela ali, uma das câmeras, olha só, posicionada no alto desse edifício, do condomínio, do bloco K, ela que registra esse momento. Então, portanto, Henrique, agora a polícia quer saber, os uniformes usados, utilizados por esses criminosos, foram apreendidos aqui no mato, né, numa região de cerrado, e já foi, inclusive, para o ML para ser periciado.
Com essa questão do ML, da perícia, vai realmente constatar quem estava utilizando esses uniformes de garis. E ao que tudo indica, segundo a própria informações repassadas pela polícia, até mesmo de vizinhança, esses criminosos que vieram para fazer esse acerto de contas estariam pegando esse uniforme de alguém. Possivelmente pode ser de um parente, de um amigo, ou seja, tudo isso agora vai entrar nessa investigação que quer concluir, identificar quem são os suspeitos que provocaram essa tentativa de homicídio e principalmente qual a real motivação. A gente sabe que pela forma da tentativa de execução, tiros na cabeça, o caso pode estar relacionado a um acerto de contas, sendo que a vítima, Henrique, já tem passagens por tráfico e também receptação. E, Tatuzinho, a polícia na cola desses dois homens a partir de agora, né? Literalmente na cola deles. Com certeza, Henrique. A vítima, como a gente adiantou, ela foi socorrida aqui às pressas para o hospital da região leste, que é o antigo hospital regional do Paranoá. O estado é gravíssimo. A Polícia Civil, inclusive, pede ajuda a essa grande audiência do nosso Balanço Geral. Para quem identificar, a gente sabe que as imagens não são tão nítidas, porque o crime aconteceu na parte da noite, era 9 horas da noite. Para quem puder, tiver qualquer informação, como a gente sempre fala aqui, aquele serviço utilitário, o Disque 197, da Polícia Civil, sigilo absoluto, é ligar na polícia, os policiais vão investigar, vão atrás, porque eles querem chegar, primeiro, Henrique, até a identificação desses dois suspeitos e depois até a prisão desses criminosos, Henrique. Quem conhece, reconhece, diz que denúncia 197. Realmente não está fácil. Para o leigo não está fácil o reconhecimento. Mas eu insisto, quem conhece, reconhece. Se você tem alguma informação desse caso, passe para a Polícia Civil 197, a polícia sabe muito bem o que fazer com a sua informação. O Balanço acompanha atentamente, ao vivaço, o repórter do povo, Tatuzinho.